E assim nós vamos, como foi anunciado, fazer o trabalho de tentar mostrar algumas características do que seja um bloqueio emocional. Dentro, claro, não só olhando um pouquinho o lado psicológico, mas também o lado espírita. A nossa pesquisa é grande, quem tiver interessado pode ir nas redes sociais e procurar lá, tá bom? E eu defini como 2 objetivos que ao final do nosso trabalho, que possamos revigorar nossas energias no amor, na caridade e no perdão. E que de uma pequena luz passemos a ser um sol onde todos que nos rodeiam possam ser aquecidos. E começamos mostrando que a vida, ela tem altos e baixos para todos nós, né? Passa uma temporada, está bem, de repente vem uma tempestadezinha, e isso faz parte da nossa existência, do nosso dia a dia. O que que diferencia esses esses altos e baixos em cada um? É a maneira como as pessoas encaram isso. Tem pessoas que reagem rápido e logo se recuperam, levantam. Tem outras que vergam muito, o vendaval não deixa se levantar logo. Por isso, emoções e sentimentos negativos fazem parte do cotidiano de todos nós. É lógico, né? O que diferencia, portanto, é como cada um lida com o que sente, como eu falei há pouco. Eu citei alguns exemplos de emoções e sentimentos negativos, entre outros. Mas uma separação, por exemplo, é um sentimento, é uma emoção negativa. A angústia, que muitas vezes nós somos sufocados por ela, arrependimento, por que que eu devia ter feito aquilo e não fiz, e aquilo fica na nossa mente, repisando, repisando. Sentimento de culpa, a gente sempre trabalha aqui no centro para que nós possamos nos libertar desse sentimento. Uma decepção, quantas e quantos de nós já sofremos, né? Porque nós estamos aprendendo para isso. Nós temos que perdoar, mas a decepção é quase uma constante. Às vezes a gente confia em alguém e de repente vem um baque enorme e aquela decepção fica, a pessoa fica com aquilo mastigando, mastigando e não consegue digerir. Um desespero por qualquer problema que surja, o estresse do dia a dia, como nós vamos discernir mais tarde, um desgosto, uma frustração, uma indignação, um trauma. Quem foi que engatou aqui? Então são situações como essas que nós citamos que causam danos à nossa mente e excede a capacidade de enfrentamento pessoal. Como nós falamos, alguns têm a capacidade de enfrentar e conseguem rapidamente, outros não, outros se deixam abater. E o que acontece com o nosso organismo? Ele busca alternativas para conseguir superá-las, causando muitas vezes isso que nós chamamos de bloqueio emocional. Vamos ver o que é. É um mecanismo de defesa inconsciente, vejam bem, um mecanismo de defesa inconsciente que inibe emoções e sentimentos. E ele se instala para evitar a dor e o sofrimento em relação a momentos futuros, baseando-se em experiências negativas anteriores que não foram processadas adequadamente. Isso é uma constante. Às vezes nós sofremos um trauma qualquer na juventude, na adolescência, em criança, né? É muito precisa a gente que tem criança precisa de muito cuidado com o que se diz, porque às vezes você usa uma palavra, alguma coisa assim, e marca aquela criança e você nem percebe. A mamãe vai ficar não gosta mais de você, é comum dizer isso.
Se você fizer isso, a mamãe não gosta mais de você". Aquilo marca, aquilo choca, e aquela criança leva aquele trauma. Quando é um belo dia, por mais pressão, aí há o bloqueio. Portanto, ele é comparado como se fosse um escudo ou uma barreira psicológica que visa garantir a sobrevivência diante de alguma situação que cause medo ou ameaça e decorra da insegurança em face das diversas situações da vida. Porque a vida, como nós dissemos no início, sempre é insegura, né? Então, em face dessa insegurança, a mente bloqueia. E aí é como se fosse esse escudo para se proteger do que vem de fora. Mas as informações que a literatura espírita nos trazem, elas nos dizem o seguinte, isso aqui da Revista Espírita: como espíritos imperfeitos em processo de amadurecimento do senso moral. Então vejam, nós somos espíritos imperfeitos, nós não temos ainda a perfeição, é por isso que nós estamos por aqui, eu sempre digo isso. E nós ainda estamos amadurecendo, somos como uma fruta ainda verde na árvore, que aos poucos vai amadurecendo. E aí, nós encontramos muita dificuldade em conseguir manter uma distância estratégicas dos processos de perturbação que acontecem na nossa sociedade. Então, nós somos vítimas disso no dia a dia. Há uma série de processos na sociedade, como nós vamos discernir um pouquinho mais para frente, que perturbam muito o ser humano. E aí nós somos vítimas fáceis devido ao nosso atraso moral e espiritual. Isso sem falar nas nossas afinidades mórbidas. Gravem isso, porque nós vamos mais para frente falar sobre afinidades mórbidas. Mas vejam, o nosso atraso moral e espiritual, ele vai aos poucos mudando. Então é essa a finalidade que a gente está aqui, que é para trabalhar isso, para não nos deixarmos ser vítimas fáceis. Então, com isso, nós ficamos reféns das nossas escolhas mentais e dependentes dos sentimentos que não conseguimos superar. Ficamos reféns das nossas escolhas mentais. Isso é muito importante, porque nós, muitas vezes, deixamos que esses sentimentos, normalmente os sentimentos negativos, como nós falamos, fiquem para sempre na nossa mente. Nós não conseguimos trabalhar isso. E nós vamos ficando dependentes, portanto, desses sentimentos. Existem algumas explicações, centenas, mas nós vamos nos ater apenas um pouquinho em algumas. A primeira delas é a síndrome da pressão. Essa artezinha aí mostra como é a nossa vida no dia a dia, não é? Nós acordamos cedo normalmente, pegamos o nosso carro, às vezes não dá tempo nem do banho, e saímos a todo vapor para a primeira cafeteria que nós encontramos no caminho. Pegamos o café e vamos tomando o nosso café no carro. É ou não é? Aí nós vamos prestando atenção no trânsito, em velocidade, e vamos olhando ainda o quê? O celular. E vejam o tumulto que nós estamos fazendo na nossa mente. E aí a gente vai olhando o relógio, porque temos que chegar em tempo na empresa, porque às vezes a empresa não permite que eu chegue atrasado. E aí passamos o dia nisso, quando é meio-dia nós fazemos um sanduíche, comemos rapidinho, engolimos, e quando no final da tarde fazemos o mesmo percurso de volta, passamos novamente no McDonald's, pegamos o jantar e vamos no mesmo ritmo voltando para casa. Então, isso vai aos poucos minando o nosso
sistema nervoso, a nossa mente. Quem tiver oportunidade de ir passear em Nova York, procure visitar a grande estação de trem central de lá. Mas vão no final da tarde, entre 4 e 6 horas, não sei se vocês já viram isso. Subam para o segundo pavimento, lá tem um balcão, e fiquem olhando as pessoas. Eu fiz esse trabalho. Olha, é uma loucura. As pessoas com o celular na mão, uma pasta e correndo, sabe? É igual como se eu não sei nem o que comparar, não é nem formigas, porque as pessoas se cruzam de um lado para outro num desespero imenso que a gente percebe a energia que é gerado, porque saíram de um trem, estão indo para o outro, não podem perder para poder chegar em casa a tempo e etc, etc. Então, se vocês tiverem a oportunidade de vivenciar isso, observem para mostrar o grau de estresse que nós somos submetidos. Está meio escuro aqui, não sei o que houve lá atrás. E com isso aparece o quê? A síndrome do esgotamento profissional. Essa síndrome, hoje ela é chamada, eu acho que vocês já leram muito sobre isso, né? Síndrome de burnout. Burnout. Não é o nome de ninguém isso aí. É o que? A junção de 2 palavras em inglês, certo? Burn, que é queimar, e out. Você está sendo queimado de fora para dentro. Seria mais ou menos, eu estou simplificando o termo. Isso foi criado por um psiquiatra, psicanalista, nos anos 70. Ele trabalhou nisso, nessa tese, porque ele percebeu que isso acontecia com ele. Vejam, em 70, na Alemanha, a coisa já era assim. Em 2022, já a saúde dizia que isso era um problema de saúde pública, e realmente é. A crise vai aumentando de tal maneira, principalmente naqueles grupos que são mais vulneráveis de pressão, como policiais, professores, médicos, enfim, tem uma série de categorias que vivem sob intensa pressão. Chega um caso, vocês devem saber, que a pessoa é obrigada a ir para a UTI. Apagão total. Desligou, apagou, a luz apagou direto. E essa pessoa tem que ir para um tratamento muito sério dentro de uma UTI, para poder recuperar. Alguns não voltam. Jornalistas, eu lembro de um caso que foi muito noticiado na Globo, de uma jornalista, que era uma jornalista que começou ela falava sobre o tempo, etc. E essa moça levantou uma polêmica no Brasil por causa disso, porque as pessoas não queriam admitir. Mas essa é uma realidade da vida agitada que nós levamos. E além desses fatores que nós falamos, existem alguns outros, a violência nas cidades. Nós aqui, graças a Deus, na Flórida, nós conseguimos manter mais ou menos uma distância dessa violência. Mas as pessoas no Brasil, um dia desse, uma pessoa conhecida no Brasil, jornalista também, apresentadora, ela foi assaltada na rua. O rapaz, para tirar um anel que ela tinha, feriu a mão dela toda, ensanguentada ficou, e ficou por isso mesmo. Hoje ela está com esse trauma que nós estamos falando aqui. Natureza em convulsões. Recentemente vocês viram no Centro-Oeste a quantidade de tornados. Imagina quem mora naquela região quando escuta aquele barulho, tipo um trem se aproximando. Imagine o estresse dessas pessoas. Isso é só para citar um exemplo, mas tem na nossa região os furacões, né? E por aí vai. As crises que nós passamos durante a nossa vida, crise financeira, crise de casamento,
Contaminação ambiental, hoje a gente fica muito preocupado com isso, não é? Estão tentando modificar algo que nós fizemos loucamente com a revolução industrial. Então nós estamos cheio de contaminações de todo jeito. E isso afeta, claro que aquilo que nós falamos da nossa alimentação. Nós nos alimentamos mal. A Itália está procurando voltar no tempo em que dava aquela pausazinha para o almoço, para as pessoas sentarem no restaurante com calma e comerem uma pequena refeição, claro, antes do novo período de trabalho, para ver se isso começa a mudar um pouco. Mas às vezes em cidades como as nossas é mais difícil isso, mas há uma preocupação. E como nós falamos nessa alimentação, a gente fica preocupado: "O que que eu estou comendo, meu Deus? Será que está contaminado demais? Será que eu vou abrir essa lata de atum e ela está contaminada?" Por quê? Porque o atum se alimenta daqueles peixinhos que estão lá no fundo do oceano. O peixinho está cheio de mercúrio. Nós vamos pegar o atum e vamos tratar para comer. E aí a gente fica nesse dilema: o que que eu estou comendo? Como é que está sendo tratado o que eu como? E isso começa a gerar esse trauma que, se nós, levarmos isso ao pé da letra, começa a dar um distúrbio muito grande no nosso cérebro. O estresse físico, nós falamos, o estresse psicológico, e algumas pessoas são predispostas a isso, que é um estresse genético. E aí vem uma questão que a gente vai trabalhar agora: por que sofremos? Para entender o que o Espiritismo nos fala sobre o sofrimento, é fundamental entender a reencarnação. Nesse contexto, a experiência se dá com o objetivo, com o intuito de promover a evolução do espírito à medida em que ele se depura, em que ele depura suas faltas. Vejam bem, por que a gente fala tem que entender a reencarnação? Porque às vezes nós vamos nos culpar apenas do dia a dia, do que está acontecendo hoje. Uma animosidade entre familiares, entre amigos, etc. Mas por quê? Porque a reencarnação nos mostra que nós estamos trazendo isso de outras existências. Imagine quantas nós já vivemos, não é? E à medida que nós vamos indo para o plano espiritual, voltando, a finalidade é que nós comecemos a evoluir aos pouquinhos e teremos muitas oportunidades. É para isso que existe a reencarnação, para nos dar a oportunidade de nós nos redimirmos daquelas faltas, daqueles daquelas brigas que tivemos com alguém, etc, etc, e um dia nós vamos, nos encontrar e resolver isso. Leiam, Emmanuel, Ave Cristo, não sei se vocês já leram. Leiam Ave Cristo, ele mostra exatamente isso. É lindo o livro. Pois bem, com isso, Deus, que é a justiça, ele propôs não, definiu e elegeu uma lei chamada de Lei de Ação e Reação. Em outras religiões se chama de Lei do Karma e etc. Mas para nós é a lei de causa e efeito. Tem aí um bumerangue que mostra o quê? Que tudo que vai, volta. Ela diz o seguinte: cada ação gera uma reação correspondente, ou seja, tudo que fazemos terá consequências. Prestem atenção, tudo que fazemos terá consequências, boas ou más para nós mesmos. Se aplica não apenas nesta vida, mas também em vidas passadas e futuras, como uma forma de aprendizado e evolução espiritual. Por isso que nós dissemos que nós temos que olhar
entender um pouco da reencarnação e não culpar só o que está acontecendo agora. Se nós pararmos para analisar por que que a pessoa está desse jeito comigo, por que que eu estou agindo assim com o fulano ou beltrano, porque há uma no subconsciente, nós trazemos aquilo que foi vivenciado nas vidas passadas. E a gente então vai aos poucos depurando isso nessas idas e vindas, como eu falei. Portanto, isso significa que tudo que fazemos de ruim nos trará consequências negativas imediatas. Mas, aliás, de ruim nos trará consequências negativas imediatas, mas sim que essas consequências virão em algum momento futuro. Isso quer dizer que ninguém escapa, vai vir de qualquer maneira. É claro que temos a oportunidade de depurar nossas faltas pelo caminho do amor, mas quando há a insistência no erro, a dor surge como forma de impor limites e oferecer ensinamentos. Vejam esse pedaço aqui. Nós temos oportunidade de depurar nossas faltas pelo amor, pelo perdão. Se a gente trabalha isso, que é a finalidade nossa no centro espírita, da gente sair de cada palestra um pouquinho melhor, pensando um pouquinho melhor. E aí, se nós teimamos, vem a dor, vem o sofrimento. Vamos falar um pouco sobre o nosso pensamento. O que que nós fazemos quando estamos pensando para o bem ou para o mal? Não é novidade que plasmamos formas pensamento. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isto, penso que sim. Associadas aos sentimentos que nos identificamos pela lei da sintonia e atração. Quando intencionalmente pensamos em algo, plasmamos uma imagem. Vejam bem, quando intencionalmente nós pensamos em algo, nós plasmamos, quer dizer, nós criamos uma imagem. Como nós vamos ver mais para frente, essa isso que nós plasmamos, essa imagem que nós criamos, ela pode ser boa ou ruim. E aí nós chamamos para isso de formas pensamento. Ou seja, são realidades energéticas criadas e mantidas pelos nossos pensamentos habituais. São ideias projetadas pela mente humana e materializada no mundo astral. Nós somos esse complexo de existência. Nós não temos só este corpo material, né? Nós temos vários que se mantêm pela força dos nossos pensamentos. Então, aí está mais ou menos um exemplo de uma projeção astral. E vejam, conforme é essa vibração, será a energia gerada pelas formas do pensamento que foram criadas. Conforme a vibração, será a energia gerada pelas formas pensamento. Pode ser uma energia boa, pode ser uma energia ruim. Essas formas permanecem incrustadas nos ambientes à nossa volta. E quanto mais as alimentamos, mais fortes e poderosas elas ficam. Tem aí uma artezinha que mostra mais ou menos isso. Como ficam essas projeções, por exemplo, aqui tem uma projeção de um animal, etc., como vocês estão vendo. Eu lembro acho que de uma literatura, tinha num lar de uma família normal, mas apenas o chefe de família ele era espírita, frequentava o centro e procurava evoluir dentro da doutrina, etc. Mas o resto da família, principalmente a sua esposa, era daquelas pessoas negativistas em tudo. Nunca nada estava bem para ela. E ela sempre usava
palavras de baixo escalão, o pensamento dela era sempre do lado ruim, ela nunca pensava o lado bom. E isso gerava atrito na família. Eis que, passado o tempo, o esposo falece. Ele falece e já como espírito ele tinha a possibilidade agora de ver, porque essas formas, quem é médium vidente tem capacidade de ver isso. Quem não é, não tem. E ele não era, mas como espírito, ele visita a residência e se apavora com o que ele via. A casa estava toda tomada de sombras escuras, essas formas que nós citamos aí. E ele então buscava uma maneira de ajudar a família, principalmente a esposa, e a única maneira que ele conseguiu depois de tempo, depois que foi permitido, é claro, ele chega até um centro onde ele no centro onde ele frequentava e consegue se comunicar pedindo que alguém fosse na residência dele para explicar o que a esposa estava fazendo. É um trabalho longo, com muita dificuldade de resolver isso, porque essas formas, elas não vão se desincrustar do ambiente rapidamente. Então, por isso é que nós estamos trabalhando essa parte aqui do nosso pensamento. Nós temos que, o máximo possível, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, pensar sempre no bom, não deixar que pensamentos ruins, negativos, etc., fiquem dentro da nossa mente, porque quando nós fazemos isso, naquele instante, nós estamos criando essa forma pensamento. E elas têm vida, elas têm vida. Se procurarem a literatura disso aí, na literatura espírita, vão entender muito melhor o que eu estou falando, porque não dá tempo da gente ir buscar muita coisa. Portanto, nós dizemos aí que no pensamento temos a base de todas as construções da vida. Tão importante é que Jesus nos deixou, dentre tantas, uma orientação que se refere diretamente ao modo de pensar, ou seja, vigiai e orai. Tem mais um pouquinho disso no Evangelho, mas nós resumimos aqui. O vigiai e orai, mudando nossos pensamentos, como agimos, as palavras que dizemos, os julgamentos que fazemos. Com isso, procuraremos mudar a nós mesmos. Os julgamentos que fazemos é uma fraqueza muito grande do ser humano. Nós adoramos julgar. Muitas vezes nós ainda não temos, nem sabemos o que está acontecendo direito, mas nós já estamos julgando, já estamos. Não era para ser assim, porque era assim, etc, etc. E a gente faz dessa maneira e vai criando esse essas formas na nossa mente que vão fazer mal para nós mesmos. Portanto, vigiai e orai, nos disse Jesus. Quando ele diz vigiai, exatamente é isso, não é vigiar uma porta, vigiar alguma coisa material, é vigiar aquilo que está dentro da nossa mente. E só dessa maneira nós vamos aos poucos nos modificando, vamos nos burilando. A ação do bloqueio da mente. O bloqueio emocional pode ser temporário, durando algumas horas ou meses, ou constante, com a pessoa convivendo por anos com a condição, levando-o a sofrer um processo de subjugação. Vejam bem, ele pode ser temporário, quer dizer, rapidinho, mas pode levar anos para a pessoa se libertar. E aí ela entra num processo de subjugação que vocês podem ler um pouquinho sobre isso no livro dos médios, no livro dos médios, que Kardec fala muito quando ele fala em obsessão, ele destaca um pouco da subjugação. A subjugação é uma opressão moral que paralisa a vontade daquele que a sofre. Vejam bem, paralisa a vontade daquele que a sofre, produzida pela ação direta de um espírito.
um espírito estranho sobre o pensamento e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Livro dos Médios. Lembram que nós falamos daquela situação lá no primeiro slide? Exatamente é isso. Se nós mantivermos a mente nessa situação de desespero, etc, etc, nós vamos atrair um espírito estranho. Pode ser um que estava passando por aí e ele se aproxima da gente e fica nos subjugando porque ele achou um campo vibratório positivo para isso. Mas pode ser também um desafeto nosso. A gente não sabe o que nós fizemos na outra vida e encarnamos, mas o nosso inimigo não encarnou. E ele se aproxima agora para vir fazer um bloqueio na nossa mente. Quais são os sintomas? Dificuldade de falar sobre um determinado assunto. A pessoa se fecha. Esquecimento. Ela não lembra mais nada. As fobias. Tiques, entre outros, como, por exemplo, apatia ou falta de interesse em atividades ou pessoas. A pessoa fica apática totalmente. Há um bloqueio geral. Ela só sente vontade de se isolar. Normalmente, o espírito que está subjugando essa pessoa, ele faz com que ela se isole, porque dessa maneira ele tem mais poder sobre essa pessoa. Dificuldade para expressar emoções e sentimentos. A pessoa não. Você fala alguma coisa bonita ou conta uma piada, a pessoa é como se não fosse com ela. Ela fica assim como se fosse num bloco de mármore. E aí vem os pensamentos negativos, porque são estimulados por esse espírito. Sensação de frustração e irritabilidade. A pessoa se irrita por qualquer coisa, principalmente quando alguém propõe levá-la para um tratamento e ela não aceita. Custa muito a fazer isso. Ela se sente insegura, há um medo excessivo, mudismo e a tristeza domina essa pessoa, que basta que a pessoa olhe para ela e ver essa tristeza tomando conta do seu ser. Ainda ao lado dos sintomas psíquicos, há os sintomas físicos, como taquicardia, insônia, falta ou excesso de apetite. A pessoa procura durante a noite, quando todos estão dormindo, se ela tem excesso, ela vai na geladeira, na cozinha e come desesperadamente. São pessoas que pegam, eu estou citando exemplos que eu sei, uma lata de leite moça e tomam toda a lata de uma vez só. Então, aquele espírito está sugestionando essa pessoa para que ela faça isso. E ela come mais e mais e mais e mais. Há algo como se não tivesse, o estômago não tivesse mais, fosse um balão em que coubesse tudo isso, porque há uma influência do espírito. Por isso, nós vamos falar um pouco ainda sobre o nosso cérebro. Pensar é a atividade constante do nosso cérebro. E aí nós temos essa imagem, essa arte, para mostrar a engrenagem que é. Por isso nós dizemos que é impossível parar de pensar. Alguém já tentou? Não é? Nós estamos aqui, nós estamos ouvindo o que eu estou falando, mas nós estamos pensando em ir para casa, estamos pensando como está o filho que eu deixei lá, se eles já almoçaram, se eles já fizeram arte, a encomenda da pizza para chegar em tempo. E aí nós vamos gerando um tumulto na nossa mente, como está essa engrenagem, porque nós não conseguimos parar. O cérebro está sempre ligado, não para nem mesmo quando adormecemos. Percebam isso, não é? Nós estamos acordados, o cérebro está a 1000 por hora, e quando a gente dorme, ele continua.
Aí vem os sonhos bons ou ruins, etcétera, e isso a gente passa durante a noite toda e continuamos no dia seguinte. Portanto, de alguma forma, estamos sempre lembrando algo ou projetando uma realidade futura. Veja essa frase: nós estamos sempre lembrando algo ou projetando uma realidade futura. Nós deitamos e adoramos fazer isso. A gente não deita, não faz uma prece, bom, agora para tudo que eu vou dormir. A gente começa, poxa, mas eu podia, amanhã eu tenho que fazer não sei o quê, tenho que ir não sei aonde, e eu vou fazer tal coisa, e aí começa essa bolazinha de neve e ela vai aumentando e a gente está ali querendo dormir, mas nós estamos projetando, estamos criando. E aí a gente não consegue ter uma noite tranquila, relaxada. Porque aí o que acontece? Como nós estamos projetando tudo isso, nós vamos também ter sonhos perturbadores, alguns até com pesadelos, etc, etc. Portanto, nós pensamos aonde? No passado. Eu deito, aí fico me lembrando coisas que aconteceram em 20 anos na minha vida que, puxa, mas eu não devia ter feito assim, a fulana fez isso, o Beltrano, meu pai, meu irmão, não sei o quê. Começa tudo isso que não era mais para existir na nossa mente. E a gente vai lá buscar isso e traz. A gente gosta muito. Pensamos também no presente, como eu falei há pouco. Um exemplo simples, se estão falando mal de mim, será que falaram mal de mim? Se eu saio daqui, eu fiz a palestra, aí eu sei que se eu chegar em casa, puxa, será que gostaram? Será o que que eles acharam? Se eu fizer isso, eu não faço mais uma palestra, porque eu não vou satisfazer todo mundo, não é? Então a gente não pode deixar esse tipo de situação ficar enraizada na nossa mente. E por afinidade, como nós falamos, acabamos permitindo que certos pensamentos sejam atraídos para o nosso mundo mental devido à escolha das informações que nutrimos e interagimos no nosso dia a dia. As escolhas das informações que nutrimos e interagimos no dia a dia. Eu lembro, hoje é muito mais difícil as pessoas lerem jornal, não é? Mas eu lembro no Brasil, as pessoas pegavam o jornal e a última página era a página policial. Ninguém lia a primeira, todo mundo ia lá para a última, saber quem tinha sido assassinado, quem tinha roubado, quem tinha sido preso. E aí aquilo era o comentário do dia, porque a pessoa ia lá para aquele ponto do jornal para essas notícias. Hoje, você abre a internet e tem dezenas de notícias desse tipo. Pois bem, a doutrina espírita, ela procura nos orientar que é possível orar e vigiar. Aqui vão algumas sugestões para que nós consigamos, aos poucos, mudar esse tipo de pensamento. Orar e vigiar nossas atitudes, assim como nossas formas de pensamento, a ponto de impedir que pensamentos externos invadam nossa mente de assalto e permaneçam gravitando em nosso mundo interior. Será que é possível isso? A gente olha aqui. A doutrina espírita nos diz que é possível. Eu me pergunto, será que é possível? Mas se nós seguirmos um pouquinho essa orientação, é sim. Fazendo como? Quando existe um desejo sincero de renovação, é possível promover uma mudança vibratória através de bons pensamentos com leituras edificantes. Se nós pegamos um livro bom antes de dormir, lemos, precisa ler muito, 15, 20 minutos, meia hora, já vai dar suporte para nós não ficarmos com aqueles pensamentos que nós tínhamos antes, que nós ficamos já planejando, etc. A gente lê um André Luiz, lê um Emmanuel, lê Joana de Ângeles, etc. E a gente já cria na nossa mente uma onda mental diferente. E dessa maneira, aos poucos, a gente vai conseguindo mudar. E a prece.
A prece é muito importante, ajuda demais a gente, né. E acima de tudo, o exercício da prática do amor ao próximo. E tem essa frase que lembra para a gente o seguinte: "Amor não faz ninguém sofrer". O que é que faz a gente sofrer? É a paixão, né. E como nós gostamos de nos apaixonar. E aí, quando há o desacordo, a separação, a gente vai sofrer muito. Por quê? Era uma paixão, não era o amor. O amor, se existe, você pode até se separar, mas vai continuar aquele amor, aquela amizade. Então você não vai sofrer por causa disso. Pois bem, dessa maneira, consegue-se construir uma barreira vibratória, quer dizer, com as leituras, a prece, etc. E com isso nós dificultamos o assédio de pensamentos externos induzidos por mentes desencarnadas, vejam, e até encarnadas. Será possível? É, não é? Nós estamos com alguém no nosso lado, aquela pessoa é a melhor amiga minha, mas se formos prestar atenção, ela sempre está colocando barreiras na nossa vida. Se a gente fala alguma coisa, ela diz: "Não, mas não é assim, não deve fazer assim". Por quê? Porque principalmente aquele sentimento que nós temos todos, que é a inveja. E quando essa inveja aumenta, é aquela vibração, ela faz parte da vibração, essa vibração mental daquela pessoa chega na nossa. Todo mundo já ouviu falar aqui, eu lembro disso, da Steca Pimenteira, Olhar de Steca Pimenteira? Todo mundo lembra disso, né? Isso existe, existe. Por quê? Tem pessoas que têm uma força mental tão grande, nem sabem disso e passam a influenciar na outra pessoa dessa maneira. Muitas vezes ela não tem nem noção que ela está fazendo aquilo. Eu morava em Coral Springs e eu tinha um tomateiro, eu gosto de plantar tomate, e eu tinha um pé de tomateiro lindo desse tomatinho, cereja, exato. E a árvore estava linda, cheia, cheia de frutos. E tinha uma pessoa que entre amiga, um dia ela foi nos visitar, e ela chegava, tinha liberdade em casa e tal, e ela foi até a área onde eu tinha esse pé de tomate. Mas que tomateiro lindo, meu Deus, eu posso tirar alguns?" "Pode sim", e tal. "Tá bom". No dia seguinte, quando nós fomos olhar o tomateiro, ela não fez por mal talvez não, não fez por mal, mas é a força psíquica daquela pessoa que ela tem e não sabe o poder. E isso atinge o outro que está ao seu lado. E se vocês prestarem bem atenção, isso é uma constante. Há pessoas que querem puxar sempre os outros para o lado negativo. E a gente tem que, então, procurar ir se afastando de quem pensa dessa maneira. Portanto, mesmo sabendo que nossas construções mentais refletem o nosso nível evolutivo, isso não significa que não sejamos capazes de nos modificar, como já falamos. As ações em favor do aperfeiçoamento espiritual dependem de uma relação pacífica com nossas imperfeições. E, rapidamente, eu estou terminando, como é feito esse tratamento do bloqueio emocional? Ele se baseia em 3 tripés: é a psicologia, a terapia e a espiritualidade. É claro que a psicologia e a terapia têm que ser procurada e feita por pessoas capazes de fazer isso, psicólogos,
terapeutas que entendam disso. Se possível, que sejam espíritas também. E a espiritualidade, portanto, uma completa a outra. Eu posso levá-la no psicólogo, ele vai tratando, porque, como eu disse, esse bloqueio pode durar anos, o tratamento é longo, ele vai lá, mas depois ele vai no centro espírita tomar o passe, como nós vamos ver aqui, tomar a água fluidificada, que são os bálsamos espirituais que auxiliam e fortalecem nosso espírito. A frequência ao centro espírita, isso é muito importante, esclarece nossa mente e a mente daqueles espíritos que nos acompanham. Então, quando nós estamos aqui falando, nós não estamos falando só para vocês. Tem outros irmãozinhos nossos aqui também se beneficiando. Então, qual a finalidade da gente estar aqui? É esclarecer a nossa mente. A gente sair daqui e pensar, não, olha, o palestrante falou isso, assim, assim e tal. Eu já começo a me modificar. E, para quase concluir, ressignificar a nossa história de vida de forma a mudar o curso dos acontecimentos, superando padrões comportamentais, psíquicos, estéticos, morais, ideológicos e por aí vai, estabelecidos pela tradição ou redes sociais. É impressionante. Hoje, só um exemplo, as pessoas diziam que você tinha que fazer as fotos para a rede, que você tinha que fazer com o dedo assim, né? Outra, aí passou aí, botando a língua para fora. Aí todo mundo fazia a foto com a língua para fora. Aí passou, agora não é mais com a língua para fora, agora é fazendo o bico no lábio. Quem tem o lábio mais grosso, aí faz. Então vejam como é que essa sociedade nos influencia. Se nós viver é verdade, é verdade. E depois vão inventar outro. E por causa disso, como tem acontecido acidentes. Um dia desse, uma mulher caiu na boca do vulcão. Não sei se vocês viram a notícia. Né, já pensou? Vai lá para fazer o negócio, faz a pose e tibum lá para dentro. Então, isso aí é muito sério, porque principalmente os adolescentes, eles sofrem muito essa influência. As crianças hoje não estão tendo mais criancice, não são mais crianças. Elas querem, com 8 anos, ir para o spa. A gente vê as fotos com rodela de pepino no rosto, não sei o quê, máscara no rosto. Não sabem elas que a ciência, a medicina nos diz que você não pode fazer isso numa pele de criança. Você está causando um mal terrível. E aí o que acontece? A indústria se aproveita disso e está fazendo milhões e milhões de dólares em cima do consumo. As crianças, a gente chega nas lojas e observa elas com aquela quantidade de coisas para maquiagem. Eu sempre observo isso muito, seja em qualquer delas, não vou citar, mas a gente vê elas com um bocado de pincel na mão, com não sei o quê, não sei o quê. E aí nós vamos perdendo uma fase tão linda da nossa existência, por causa que nós ficamos sujeitos a isso tudo. Portanto, ressignificar a nossa história de vida é muito importante. Foco em relação ao que de fato é importante na construção do nosso amanhã. Isso é muito importante nós pensarmos. E o conselho também é iniciar nossa reforma interior, que é algo muito difícil de fazer, que é um primeiro grande passo. Começando por esvaziar-se de si e recomeçar. São palavras-chave no processo do trabalho da renovação íntima. Claro que uma pessoa que está com um bloqueio, ela não tem como começar uma mudança,
Mas à medida que ela vai se tratando, que ela vai começando a melhorar, aos poucos ela vai ressignificando a sua existência e vai mudando tudo aquilo de ruim que causou aquele bloqueio, aqueles traumas que ela achava que não podia vencer e que é possível sim vencer. E para terminar, Hermance Dufour diz o seguinte: mais importante do que pensar e repensar as causas do bloqueio é a atitude saudável ante uma conduta existencial tranquila, pelo fruir cada momento em plenitude, sem se preocupar com as memórias do passado nem com o futuro. Falamos há pouco sobre isto e ela nos lembra: nossa existência deve transcorrer dentro de um esquema atemporal, sem passado, sem futuro, no interminável presente. Que a paz do Mestre esteja conosco.